Preta foi criado com o objetivo de dar mais visibilidade e destaque à história de pessoas negras. Não conhecia metade da história daquelas pessoas negras. Eu vi que pessoas negras foram muito importantes para a história do Brasil, do mundo. E eu gostei de participar. Bom, para mim a importância do projeto Mídia Preta é a gente dar destaque, dar uma visibilidade para histórias, para as pessoas negras, porque na história do Brasil a gente não deu essa visibilidade. A história é contada pelos vencedores, né? Então, quem ganhou, vamos dizer assim, foram as pessoas brancas. Então, hoje a gente percebe como tem tantas pessoas que tinham uma história assim, viveram uma história que parece uma história de filme e que a gente não sabia nada, que não lembrava nem o nome, que teve uma importância tão significativa, por exemplo, para Santos, para o Brasil, para um estado, e que a gente nem sabia que existia. Então, esse projeto, ele procura isso, ele procura trazer essas pessoas para frente, trazer essas histórias apagadas e procura que não sejam mais histórias apagadas. Aí nós vimos que não existem muitas pessoas negras retratadas nas séries, filmes. Aí nós vimos uns exemplos na internet de pessoas fazendo os personagens favoritos delas como negros, cartazes de filmes, efeitos com os protagonistas negros, e inspirou a gente a fazer desenhos dos nossos personagens favoritos como personagens negros. Logo depois nós vimos o livro Enciclopédia Negra, vimos histórias de uma parte de pessoas negras que eu nunca tinha ouvido falar, vimos que eles foram muito importantes para a história, e já que na época que eles viveram não existia foto, não existia nenhum vestígios dele, aí nós criamos desenhos baseados no texto, imaginando como eles eram na época deles. Agora sobre os vídeos, a gente começou com a primeira etapa, a gente pegou, né, escolheu os personagens que a gente ia falar. Muitos deles foram daqui de Santos, da região, mas teve alguns de outros estados do Brasil. E a gente começou a pesquisar, começou a procurar sobre eles, sobre a vida, o que fazia, reunimos um monte de informação e a gente começou a procurar foto, vídeo, música, para a gente poder colocar no nosso vídeo, né, juntar tudo. Depois disso a gente montou um roteiro e nesse roteiro a gente foi colocando tudo que a gente queria. Por exemplo, eu quero que apareça o vídeo tal enquanto eu falo tal coisa. Eu quero que apareça tal imagem enquanto eu falo tal coisa. Eu quero que tenha tal música enquanto eu falo tal coisa. Depois que a gente montou tudo, a gente foi fazer as gravações, não só o nosso rosto, mas a gente foi colocando as partes da nossa pesquisa, as imagens, as fotos e os vídeos. Os vídeos dos trabalhos que a gente fez foram subidos no YouTube, mas não ficaram só por lá. Foi realizada uma amostra de trabalhos e nessa amostra os pais, até os próprios alunos que são de outras oficinas puderam ver esses vídeos, puderam conhecer todo o processo que a gente fez, puderam ver os desenhos que a gente fez, um pouquinho da pesquisa que a gente fez. E muitas pessoas, quando viram ali, falaram: nossa, esse cara foi tão importante, essa pessoa foi tão importante e eu nem sabia da existência. E saber de tudo isso para mim foi uma grande surpresa, pois a maioria dos racistas que existem hoje nem pensam que os negros ajudaram bastante na história do país, do estado, da cidade. Os negros resistem à escravidão, estão resistindo ao racismo até hoje. E eu, como um jovem negro, eu me identifiquei bastante com a maioria das histórias, porque são histórias de pessoas negras que resistem ao racismo, e se eles conseguem resistir, eu também consigo.